Você precisa saber o que se passa dentro da sua empresa. Estourou uma crise que foi a pandemia, mas que afetou financeiramente todo mundo. Então, peraí, como que está o seu negócio? Você vira e fala para mim, eu não sei se eu aguento, eu não sei se meu caixa aguenta. Então, peraí, você não sabe nada do seu negócio. Primeira coisa, vamos mudar o rumo dessa prosa aqui, como dizem em Minas, né? Vamos mudar o rumo dessa prosa aqui. Você tem que saber o que se passa na sua empresa. Tanto que, quando estourou a pandemia, eu tirei um relatório do sistema, as pessoas que já estão familiarizadas com o mundo do coworking aqui, eu utilizo um sistema chamado Conexa. Quando eu tirei o relatório do Conexa de qual que era a situação da minha empresa naquele momento, eu vi perfeitamente o que eu tenho de caixa, o que eu tenho de contratos, o que eu tenho de contrato a vencer, o que eu tenho de contrato recorrente, qual o mês que vem, quanto é que eu vou apurar aqui de faturamento nos contratos que eu já tenho. Então, o retrato da empresa estava todo ali. E foi assim que eu fiz, e eu vi o quanto que a receita recorrente fazia diferença no meu negócio, quanto que a receita recorrente, principalmente o foco em escritório virtual, que é um serviço dentro dos escritórios compartilhados, o tanto que esse escritório virtual fazia diferença no meu faturamento e o tanto que isso ia me dar tranquilidade para atravessar o período de pandemia. E aí, quando eu comecei, e agora, o que se faz e tal, e as pessoas começaram a me procurar dentro desse mercado, Bruna, me dá uma luz, Bruna, a gente vai quebrar, Bruna, a gente vai perder cliente, Bruna, e aí, enfim, fiquei maluquinha naquela época, fiquei maluquinha. E aí eu foquei em observar o que essa situação poderia trazer de oportunidade para o meu negócio. E as pessoas começavam a falar, vai todo mundo para o home office. Aí começou a mídia a falar, o home office veio para ficar, e a gente de coworking lá, só assistindo, né? O home office veio para ficar, porque é o fim da era dos escritórios, ninguém vai voltar. E começou, não sei se você que está aí me ouvindo, talvez, se você lembra de alguma coisa assim, comenta aí para mim, porque eu lembro nitidamente esses noticiários e no WhatsApp da vida, né? As pessoas falando que o home office chegou e o home office ia ficar e que ninguém ia mais voltar para o ambiente de trabalho. Eu nunca acreditei que uma pessoa vai trabalhar no home office o resto da vida e não vai interagir mais com ninguém, não vai ver mais ninguém, não vai ter aquele ambiente de trabalho. Se a gente pensar bem, a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que em casa, né? Eu falei com todo mundo, olha, vamos olhar isso com outros olhos, vamos olhar isso com outros olhos, vamos olhar as oportunidades que estão acontecendo aí, porque pessoas são feitas de pessoas e tem oportunidade dentro disso tudo que está acontecendo. Primeira oportunidade que eu enxerguei foi, gente, espera aí, eu comecei a assistir vários diretores executivos, presidentes de grandes empresas e tal. E ao contrário do que o noticiário falava, esses presidentes de empresas falaram, não, aqui na minha empresa não é home office não, né? Uma hora isso tudo vai passar. E os presidentes das empresas que eu estava assistindo, cada vez mais eles falavam isso. E o que começou a acontecer? Final de 2020, assim, 2021, as pessoas começaram a ensaiar, voltar para o ambiente de trabalho. E assim como eu tinha anunciado, eu falei, gente, tá vendo? As pessoas vão voltar. E quando as pessoas começaram a voltar, as empresas começaram a voltar, fez um boom de procura no coworking, um boom de procura, que aí nos grupos que eu participo tal, as pessoas falavam, nossa, tem muita gente procurando, tem um tanto de proposta na rua e tal, e tem algumas empresas focadas em venda de espaço para coworking, e essas empresas falam, nossa, assim, dando entrevista, que tem muita gente procurando, e o que aconteceu? E aí que vem a oportunidade. Empresas que antes ocupavam um escritório próprio, e que tinham sua própria estrutura e às vezes tinham mais estrutura do que o necessário, enxergaram que elas não precisam mais daquela estrutura
que elas ocupavam. Dando exemplo, contextualizando assim, uma empresa que ocupava 200 metros quadrados para 50 funcionários, por exemplo, essa empresa enxergou que, não, peraí, eu não preciso ocupar 200 metros quadrados. Eu posso ocupar 50 metros quadrados e, por exemplo, o meu comercial, ele que já faz todo o comercial à distância mesmo, ele pode trabalhar 2 vezes na semana em casa, 3 vezes na semana no escritório, ou vice-versa. Ou eu posso otimizar e agilizar muito mais o meu ambiente operacional. E essas empresas viram que não preciso desse espaço. E aí começaram a enxergar alternativas. E as alternativas, uma das principais alternativas para quem ocupava um grande espaço e não quer ocupar um grande espaço mais, são, né, os espaços compartilhados. Dentro de um ambiente, várias empresas dividem o espaço para trabalho e compartilham sala de reunião, compartilham telefonista, recepcionista, motoboy, serviços, compartilham copa, cozinha, ambiente de convivência, e isso com um benefício a mais, que é você ali se relacionar e fazer todo aquele networking. A gente começou a fechar escritório de contabilidade, que ocupava 2 andares na Savassi, em Belo Horizonte, foi para ocupar 28 metros quadrados dentro do nosso coworking. Aí a gente teve a agência de publicidade que alugava uma casa no bairro Sion, de Belo Horizonte, foi para o nosso escritório de coworking ocupar uma sala de 6 pessoas. E por aí vai. Escritório de advocacia, que ocupava 100 metros quadrados, foi para ocupar uma sala de 4 pessoas no nosso coworking em Belo Horizonte. Vieram essas oportunidades. As empresas começaram a enxergar, de fato, começaram a enxergar, não, porque começaram, já tinham começado, mas elas de fato materializaram o fato que não precisa mais ocupar aquele espaço todo e a gente pode otimizar isso muito mais. Então, o mercado, ele fez assim, deu uma abrangência no mercado, assim, começaram a surgir empresas que primeiro que nem sabiam o que era compartilhar ambiente de trabalho, e empresas que antes se viam, até sabiam o que era compartilhar, mas se viam presas naquela cultura organizacional de antigamente, enxergaram que, peraí, eu posso reduzir custo, eu posso ter mais network, eu posso fazer negócios ali. Não é um, gente, não é 2, não é 3, são vários empresários que abriram o espaço compartilhado no meio da pandemia.